Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra gravar a tag que a Pri do Fala Moda me marcou, que é Meu Passado Me Condena. E vamos lá, né? São 10 questões e vamos à primeira. Já cortou seu próprio cabelo e se arrependeu? Quem nunca cortou o próprio cabelo, na verdade? Eu já cortei, sim, por várias vezes. Algumas até que meio deram certo, mas outras realmente foi uma catástrofe. Mas eu me lembro que, assim, na adolescência não, já, na verdade nessa vez eu já tava na faculdade. Eu fui cortar minha franja e eu cortei, não muito curto, mas eu cortei muito cabelo. Ficou tipo assim, um pedaço do cabelo aqui e o resto do cabelo, tipo, no meio das costas. Então, tipo assim, ficou muito feio, ficou muito esquisito. E daí eu lembro que daí eu fiquei andando por uns 4 meses, o cabelo com prancha, amarrado, que dava pra ver o corte errado, né? E eu lembro que daí depois eu fui no cabeleireiro e tal, e falei assim, então, ele tem uma falha aí no cabelo, mas uma cabeleireira cortou errado, nunca mais eu fui nela. Muita cara de Val, né? Mas eu lembro também que fora essas minhas aventuras de cortar, eu também, uma época, eu comecei a tentar fazer progressivo no meu cabelo. Ó, meu cabelo é desse jeito, tá? Tá lavado só, eu dei uma amarrada, mas ele é assim, ondulado para enrolado, dependendo do comprimento. Mas eu comecei a fazer progressiva, porque foi uma época que ele não tava nem muito enrolado, nem liso, tava aquela coisa meio indefinida, e eu comecei a fazer progressiva. E eu comprava aquelas progressivas na farmácia de fazer em casa. E fiz algumas vezes, tal, deu certo. Daí eu lembro que uma vez eu fiz, eu não lembro agora, eu não sei se o cabelo tava fraco ou se ficou muito tempo, mas quando eu tirei, né, a química da progressiva para passar o neutralizante depois, né, eu lembro que fez assim, quebrou meu cabelo quase rente à raiz, assim, bem no meio da cabeça. Era mais ou menos a grossura assim de uns 2 dedos. E nossa, foi muito desesperador aquilo. Agora eu não lembro se foi dessa ou eu cheguei a fazer mais uma vez ainda essas progressivas. E meu cabelo começou a cair da raiz. Ele caiu uns tufinhos, assim, com tipo alguns fios de cabelo. E você via até o couro da cabelo junto com o cabelo. Ai, eu fiquei desesperada. Tipo, eu vou ficar careca agora. Jurei pra mim mesmo que eu nunca mais ia fazer aquilo. Mas deu medo. E, bem, aprendi. Progressiva e cortes só na cabeleireira e de preferência aquela que você conhece e confia, tá? Porque não vale a pena, o risco é muito grande. Tá, segunda pergunta. Já brigou com um amigo por motivos inúteis? Eu já devo ter brigado sim, mas eu não me lembro assim de nenhuma história mesmo, de briga e tal. Uma história engraçada eu não me lembro, mas eu já devo ter brigado sim. Se alguma amiga minha vê aí, dá uma comentada aí, fala assim, brigamos por motivo, por tal coisa. Mas eu acho que eu já briguei sim. Já quebrou algo e fingiu que não foi você? Quebrar, eu não me lembro, mas eu lembro que, assim, quando eu era criança, assim, eu deveria ter meus 10, não, minto, eu deveria ter uns 8 anos, mais ou menos. A minha mãe é professora e para complementar o dinheiro em casa, ela dava aula de pintura dentro de casa. E ela dava aula em tecido, tela, né? E ela fazia aquela pintura a óleo, né, na tela. E quem conhece um pouquinho sabe que essa tinta a óleo, ela não seca na hora, ela demora aí um pouco para secar, tipo uns 2 dias, se eu não tô enganada. Então ela sempre fica meio úmida, tal, demora um pouquinho. E meu irmão é 6 anos mais novo do que eu, né? Deveria ter 1, 2 anos na época. E eu lembro que quando as alunas saíam, né? Ficavam os quadros lá na casa da minha mãe, né? Porque não estava pronta ainda a tela, eles estavam pintando. Eu ia lá com o dedo e fazia alguns detalhes nas pinturas da minha mãe, das alunas da minha mãe. E por muito tempo o Rafael foi o responsável por esses dedinhos que apareciam nas pinturas. E na verdade era eu. E eu acho que essa história, foram saber que era eu
tipo, há uns 2 anos atrás, não faz tanto tempo assim, né? Uns 2, 3 anos atrás. Mas por 20 e tantos anos o Rafael foi o culpado dessa pintura extra, desse detalhe extra nas pinturas das alunas da minha mãe, tá? Desculpa, tá, Rafa? Foi mal, mas valeu levar a culpa por mim tanto tempo. Mas é isso aí. Já tocou a campainha do vizinho e saiu correndo? Ah, já devo ter tocado sim. Eu morava num prédio, num condomínio de prédios. E com certeza eu devo ter apertado e descendo as escadas correndo. Mas assim, eu não me lembro de ninguém saindo correndo atrás de mim, pelo menos, tá? Mas com certeza eu já devo ter feito isso. Vamos lá. Quinta pergunta. Já passou trote? Trote eu não lembro, mas minha mãe conta que quando eu era pequena, aí eu deveria ter uns 3, 4 anos mais ou menos, eu peguei a lista telefônica e eu vi assim um desenho de uma torneirinha com uma gotinha pingando, né, que é da companhia de água e esgoto, e eu morava em Cornélio, né, e minha avó morava em Arapongas, tá, 100 quilômetros de uma cidade da outra. E parece que acho que minha avó tá com uma torneira vazando, alguma coisa assim. E eu achei esse desenho da torneira na lista telefônica e eu liguei, né? Vi os números, disquei, liguei pra companhia, né, de água e falei que minha avó precisava de alguém que arrumasse a torneira dela. E daí eu era pequena, e minha mãe depois viu, né, e daí o rapaz falou assim, não, ela tá pedindo pra arrumarem a torneira da avó dela. Então eu acho que pelo que eu me lembro mais próximo de trotes aí, eu acho que foi esse pequeno trote inofensivo e involuntário de quando eu era criança. Eu era bem terrivinha quando eu era pequena. Tá, próxima pergunta, sexta. Já fez parte de uma gangue? Não, eu sempre fui extremamente medrosa e sempre tentei fazer todas as coisas assim, o mais certas possíveis, entendeu? Então eu não era de aprontar, de fazer coisa errada, de me envolver em realmente confusões perigosas, tá? Então, com certeza, fazer parte de uma gangue não está no meu currículo. Sétima, já brincou de verdade ou consequência? Conte uma história engraçada. Eu acho que eu devo ter brincado acho que umas 2 vezes. Eu não brincava porque eu tinha medo de alguém me perguntar alguma coisa e eu não querer responder e me darem uma consequência muito esquisita, muito perigosa ou muito constrangedora e ficar complicado pro meu lado. Então eu não me lembro de ter brincado muitas vezes, não me lembro de nenhuma história, mas eu tinha medo, entendeu? Então eu fugia desses perigos eminentes aí, dessas histórias que com certeza dariam alguma confusão. Oitava pergunta. Já pegou algo de alguém sem pedir? Sem pedir, eu acho que provavelmente da minha mãe, que eu me lembro, tá? Eu lembro de uma vez que ela ganhou uma blusinha bem bonitinha tal, e veio com aquela etiqueta, né, da porta, né, de barrar na porta, e ela me deu pra eu falar assim, você vai lá numa loja e pede pra tirar, tal, porque veio, né, ganhei, mas veio, e pede pra tirar, né, pra eu poder usar. Aí eu peguei, tirei, né, a etiqueta e usei a blusinha, sem ela nunca ter usado. E ela esqueceu da blusinha. E eu fiquei usando, assim, eu devo ter usado algumas vezes. E daí, eu não sei se ela me viu em algum lugar ou ela descobriu que eu estava com a blusinha. Imagina a bronca que eu não levei, entendeu? De estar com uma blusinha. Resumindo, foi a bronca e foi perder a blusinha, que não era minha. Mas eu devo ter roupa no meu guarda-roupa até hoje, que é da minha mãe, e tipo assim, peguei pra ver, pra usar e ficou. Mas eu acho que deve ter até mais roupa no meu guarda-roupa, no guarda-roupa dela, do que dela no meu, tá? Era meio desleal essa concorrência aí, esses empréstimos. Nona pergunta. Já colou em prova? Já. E várias vezes eu já colei. Eu lembro quando eu era assim, deveria ter uns seus 10 anos, quarta série,
eu comecei, colei, né, tipo, puxa o caderno embaixo da carteira e puxa, e olha, puxa, pode, né? Resumindo, a professora pegou e tirou minha prova. E eu fiquei desesperada e chorei na sala de aula, pedi pelo amor de Deus pra devolver minha prova, porque senão meu pai e minha mãe ia ficar muito bravo comigo, ia brigar comigo, que eu precisava daquela prova, que eu tinha que fazer aquela prova. Chorei, 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 chorei um monte. Ela me devolveu a prova. Tipo assim, nunca mais vou sair se eu criar livro, não, nunca mais eu vou colar. Mas eu colei muitas outras vezes. Eu lembro que, acho que uns 2 anos depois, sexta série, eu tinha uma prova de gramática que tinha várias regras e assim, pra decorar e tudo mais, eu até decorei, mas eu ficava, tipo assim, com medo de não lembrar tudo na hora, né? E eu nunca fui muito boa em gramática, né? Em português, assim, sempre pra mim foi meio complicado. E daí eu fiz aquela cola meia-lua, né? Que você corta um círculo e corta a metade, faz bem uma meia-lua. Daí você prega, né, embaixo da carteira com uma tarraxinha. Então você vira pra cá a cola, ela fica aquela meia-lua com as colas escritas. Daí você vira do outro lado, esconde a cola. E eu sentava bem no canto, assim, da sala, né? Então foi tranquilo, coloquei bem naquele lado da parede, né? Foi de boa. E era uma prova assim, que era uma professora que ninguém colava. E eu consegui colar naquela prova e nunca me pegaram. E foram, várias outras escolas na faculdade. E, foi muitas experiências nesse sentido. Tá. 10ª e última pergunta. Quais os erros de maquiagem você cometia no início? Eu acho que eu cometo muitos erros até hoje. Eu realmente assim não sei me maquiar, entendeu? Não sou nem uma expert, muito longe disso. Pra mim é o básico do básico, do vezes básico, é só uma base, às vezes um batom, um rímel, acabou, entendeu? Pra tipo aquele negócio assim, não tem erro. Mas mesmo assim, eu acho que mesmo nesse mínimo aí, eu devo cometer alguns errinhos meio chatos, tá? Mas essas são as 10 perguntas. Eu espero que você tenha gostado, né? O meu passado me condena, mas condena um pouco. Eu era terrível, mas eu não era. Eu era terrível quando eu era pequena, eu era bem bagunceirinha. Mas eu era meio medrosa, não tenho umas experiências muito mirabolosas, né? Mas é essa a minha história, né? Minhas 10 questões do meu passado me condena. E quando eu vi essa tag, eu lembrei de uma amiga minha que estudou comigo no segundo grau e falou assim: ah, Dani, você vai ter que responder essas perguntas também. Então eu vou marcar a Dani Magalhães, ela tem um canal no YouTube, eu vou colocar o link aqui embaixo. E é isso aí. Se você gostar das minhas respostas, dê um like que a gente fica bem contente, tá? Beijinhos e até a próxima!